Então, essas estenose vaginal, ela vai acontecer principalmente nas pacientes que fazem radioterapia pélvica. A gente acaba focando no câncer ginecológico, mas também a gente tem que entender que qualquer mulher que passa por radioterapia pélvica, pode ser um câncer de intestino, por exemplo, e que tenha uma incidência de radioterapia no canal vaginal, ela pode evoluir com a estenose. Então, a gente sabe que o câncer ginecológico, lógico, ele tem aí uma incidência muito alta, uma prevalência muito alta, principalmente nos países em desenvolvimento. E eles estão entre os 10 mais incidentes na população feminina. Então, o INCA estimou, então, para colo de útero, 2020, 2021 e 2022, basicamente aí 16.590 novos casos, né? É um número muito grande, muito alto, caracterizando aí um problema realmente de saúde pública, sabendo que a gente pode ter um câncer prevenível, como o câncer de colo uterino. O câncer de ovário, o câncer de endométrio são também bastante comuns aí na população brasileira. No entanto, quando a gente fala de radioterapia pélvica, os cânceres que vão mais ser submetidos a essa terapêutica vão ser colo uterino, vulva, vagina, endométrio, principalmente esses falando em câncer ginecológico, mas os cânceres de intestino também vão ser submetidos à radioterapia pélvica. Então, esses cânceres, eles realmente vão estar lidando com complicações, consequências do tratamento, e é muito importante que a gente esteja a par disso, para a gente poder, então, prevenir possíveis complicações. Então, quando a mulher tem o câncer ginecológico, o principal tratamento que ela vai ser submetida vai ser a fisioterapia a radioterapia e a quimioterapia. Normalmente a rádio e a quimio são associadas, então elas são as principais modalidades de tratamento para esse tipo de câncer. No entanto, elas têm muitos efeitos colaterais que vão impactar sobremaneira na qualidade de vida dessas mulheres. Então, em virtude desses efeitos colaterais, a gente vai ter que dar uma atenção especial desde o início. Então, o que é importante a gente considerar, né? A gente tem aí duas modalidades de tratamento a que essas pacientes vão estar sendo submetidas, né? Quando elas fazem a radioterapia pélvica. A teleterapia, que é a radioterapia externa, e a braquiterapia, que é a interna. Essa foto aqui está mostrando para vocês uma radioterapia externa. Normalmente, esse aparelho, que é um acelerador linear, ele fica a 20 centímetros até 1 metro da superfície, onde precisa, né, onde é o alvo, digamos assim, de aplicação e de recebimento dessa dose. Então, são esses aceleradores lineares que, né, preferencialmente com fótons de megavoltagem. Então, a gente vai ter por que o paciente faz, né, essa teleterapia, né, essa externa. Normalmente, quando a paciente chega para fazer o tratamento, ela está com muito sangramento, ela está com muita dor, ela está com volume tumoral muito grande. Então, essa radio externa, ela busca tratar esses vasos linfáticos pélvicos, diminuir esse volume tumoral, facilitar depois a radioterapia interna, que é a braquiterapia, a intracavitária, e também, quando a paciente faz essa rádio externa, a diminuição da dor vai acontecer, a diminuição do sangramento também vai acontecer. Então, essa paciente evolui de forma melhor e responde melhor aos tratamentos. Então, uma coisa muito importante, porque nós vamos falar da estenose, e a estenose está muito relacionada às doses. Então, essas pacientes que fazem rádio pélvica, quando elas associam a teliterapia, que é essa externa, mais a braquiterapia, que eu já vou falar para vocês, essa dose fica bastante alta. A externa, normalmente elas fazem 25 a 28 frações de radioterapia e pode fazer uma dose extra ainda. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem, mostrando o quanto de área irradiada a gente tem. Então, essa mulher ela vai ter consequências em toda a região pélvica. O nosso foco aqui é estenose, mas essa mulher evolui com incontinência urinária, com incontinência fecal, com degeneração óssea, né? Porque também vai estar ali naqueles campos de radiação, com dor pélvica crônica, disfunções sexuais importantes. Então, a gente realmente precisa dar uma atenção. A braquiterapia, né? Muita gente, né? Quem não trabalha exatamente na área acaba não conhecendo, mas essa braquiterapia ela é uma fonte de radiação, ela faz parte da radioterapia pélvica,
é uma fonte radioativa onde o contato vai ser muito perto do tumor. Então, é colocado dentro do canal vaginal, a paciente recebe uma alta dose de radiação, normalmente em 3 ou 4 sessões. Isso vai depender se ela tem ou não o colo de útero. Se ela tiver o colo do útero, ela faz mais sessões. E o que é a intenção? Que sejam protegidas as áreas vizinhas, que a dose vá muito mais para a área, né, que precisa ser tratada. E a bracterapia, normalmente o início dela é no final da radioterapia externa, da teleterapia. Então ela pode ser associada, mas ela também pode ser um tratamento exclusivo. Tudo isso vai depender do estadiamento em que esse câncer foi diagnosticado. Então aqui eu só gostaria que vocês visualizassem, esse aqui é o aparelho das fontes de irídium, que são colocados no canal vaginal da paciente. E aqui nesse canal vaginal, então, essa paciente está sedada. Se ela tiver o colo do útero, ela está sedada. Se ela não tiver, ela não leva essa sedação. E ocorre, então, a colocação de todo o instrumental que vai ser direcionado para a área, então, do colo do útero, do fundo de vagina, onde precisa receber essa radiação. Aqui, então, nessa área pélvica, depois que são colocados os aparelhos, são retiradas, né, são feitos exames de imagem para ver se eles estão bem colocados, para saber exatamente se a área que necessita receber a radiação está sendo, né, então, abrangida naquele campo. Então, a gente vai ter muita toxicidade. E essa toxicidade dos tecidos irradiados vai depender da tolerância, da radiosensibilidade do próprio tecido. Isso acontece por quê? Porque tem paciente que chega para a gente e fala, olha, eu tenho muitas complicações, eu tenho muitas sequelas, eu tenho muita dor. E muitas vezes tem uma outra paciente que passou pelo mesmo tratamento, pela mesma dose, e não tem tantas complicações, né? Não tem tantas queixas. E isso a gente sabe, a literatura nos mostra que vai muito da radiosensibilidade do tecido, né? Cada pessoa pode ter mais ou menos complicações e isso é muito individual. Mas é lógico, essas toxicidades todas, elas dependem do esquema terapêutico que foi empregado, né? Do volume tumoral, da dose que ela recebeu, né? Tantas doses de radioterapia externa, mais tantas doses de bracterapia. Isso acarreta em um número grande de dose e isso pode trazer mais complicações e a condição clínica da paciente. E uma coisa que é interessante, que a Comissão Internacional de Unidades e Medições de Radiação, ela permite que durante a radioterapia, principalmente durante a bracterapia, na hora em que o físico e o radioterapeuta estabelecem a dose que vai ser aplicada na região pélvica, a bexiga recebe 80% da dose. Então, a gente consegue entender por que tantas mulheres têm tantas complicações, como cistite, as infecções urinárias, as incontinências, porque essa bexiga está sofrendo muito também com a radiação. O reto, por estar mais ou menos na direção onde é colocado o aparelho para colo de útero, então, basicamente, o reto vai receber até 100% da dose. E isso também vai acarretar em complicações, retites actínicas, inflamações nesse canal anal, dor para evacuar, sangramento, né? E às vezes até estenose de reto. Então, essa paciente precisa ser acompanhada posteriormente. A vagina tem uma particularidade, né? Porque a vagina, ela tem uma radioresistência, ela é resistente à radioterapia. No entanto, como ela está muito perto dos aplicadores, né? Como eles passam diretamente por ela, às vezes a dose que ela recebe é ainda maior, mais de 100% do que recebe no colo de útero. Então, imagina, a gente tem que ter um cuidado imenso, né? Desde o início, desde antes, né? O ideal do tratamento até o fim, até alguns anos depois, porque a gente precisa cuidar desse canal vaginal. Então, essa estenose radioinduzida, essa estenose vaginal, ela é uma complicação muito, muito, muito frequente. É importante a gente falar sobre isso. Eu fico muito contente, né, de ter tido esse tema para falar no evento, porque a gente tem aí muitas mulheres sofrendo com essa complicação sem assistência adequada, sem orientação, né, sem um acompanhamento. Então, essa estenose é o que, gente? É o estreitamento e o encurtamento do canal vaginal.
Então, é importante falar novamente, a estenose pode acontecer não somente no câncer ginecológico, mas também nos cânceres em que haja envolvimento da área de tecido vaginal. Então, começa a acontecer um acúmulo de tecido cicatricial, porque existe um aumento da produção de colágeno nesse tecido conjuntivo depois da radioterapia. Então, a gente fala que a estenose, ela é um efeito subagudo da radioterapia, só que ela não vai aparecer lá no 6 meses, quer dizer, ela pode aparecer, a gente tem aí incidência disso, só que a gente tem que cuidar dessa paciente durante muito tempo, até 5 anos depois do tratamento, eu recebo pacientes com o canal vaginal fechado, então é importante sim a gente dar continuidade. Os autores dizem, né, esse autor aqui, ele fala que quanto maior a dose, quanto maior o volume em vagina, maior a chance de ter estenose depois de finalizar o tratamento. Então, assim, quando começa a ter o segmento, principalmente em 1 ano, a dose parece ainda influenciar em um maior grau de estenose. Então, o que a gente pode pensar? Que quanto mais passa o tempo, maior a chance da paciente desenvolver a estenose. Então, aqueles cuidados que a gente indica junto com a enfermagem, né, lá no início, lá durante o tratamento, eles têm que acontecer durante alguns anos posterior ao tratamento. Então, essa vagina ela é um tubo muscular, o epitélio de revestimento é o escamoso estratificado. Então, embaixo desse epitélio tem uma camada, que é a lâmina própria, que tem tecido conjuntivo com colágeno, fibras elásticas. E esse colágeno e essa região, ela tem fibroblastos e células musculares lisas. Tem muitos capilares e tem muitos vasos linfáticos. E todo mundo está ali no local sofrendo com essa radiação recebida. Então, o que acontece? Essas fibras elásticas do canal vaginal, elas começam a ficar disfuncionais. E aí, a partir disso, essa elasticidade começa a ser perdida. Então, começa uma inelasticidade, um estreitamento, aquele tecido começa a ficar muito rígido e a paciente evolui com disfunções que vão interferir no dia a dia da paciente. Então, essa imagem aqui histológica mostra como fica esse tecido depois da braquiterapia de alta taxa de dose. Então, o epitélio ele fica muito mais fino, o tecido conectivo muito denso. Existe uma diminuição do estrogênio que a gente deve considerar, né? Por conta de estar aí ovários no campo de radiação, essa paciente vai dar numa menopausa precoce se ela ainda não tiver entrado na menopausa. Se for uma paciente pós-menopausa, ela ainda vai ter acelerada mais ainda a sua redução do estrogênio. Começam a se formar aderências, a perda da elasticidade, essas paredes vaginais ficam mais encurtadas e a mucosa fica muito pálida. Então, a gente tenho buscado, como é minha área de estudo, né? Então, eu tenho buscado vários artigos que começam a avaliar, né, o impacto dessa radioterapia nesse epitélio vaginal. Então, os autores percebem que o volume do epitélio vaginal ele fica muito menor comparado a grupos controles. Então, a atrofia dessa mucosa vaginal, ela acontece em mais ou menos 91%. E essas mulheres, elas vão evoluir com maiores disfunções sexuais, diminuição da lubrificação vaginal, diminuição da elasticidade e redução do comprimento vaginal. Então, essa paciente, como é que vai apresentar, né? Como é que a gente vai visualizar essa mucosa e como é que a gente, né? O que a gente pode perceber para acompanhar ao longo do tempo, né? Nós que vamos trabalhar, nós fisioterapeutas pélvicos. Existe uma complicação, existe uma consequência, digamos assim, dessa radioterapia, que são as telangiectasias, que são formação de vasinhos sanguíneos superficiais nessa mucosa. E esses vasinhos, eles começam a sangrar durante a relação e no exame ginecológico. Essa paciente começa a ter muito medo. Por quê? Porque quando ela descobriu o câncer ginecológico, normalmente ela descobriu por conta de um sangramento vaginal excessivo. E aí, depois do tratamento, ela não quer que o sangramento aconteça mais. E muitas vezes a própria formação desses vasinhos que acontece na mucosa vaginal acaba evoluindo em sangramento. Então, é importante que quem trabalhe, né, com a fisioterapia pélvica saiba que quando você vai fazer alguma dilatação do canal vaginal, exercícios pélvicos, né, massagem perineal, a gente pode ter aí um sangramento. Uma outra coisa que acontece é a palidez da mucosa. Ao longo do tempo,
toda essa alteração, né, em virtude da radioterapia, vai fazer com que essa mucosa fique mais branca, mais pálida, menos oxigenação, mais ressecamento. Então, os estudos falam que quanto mais a gente tiver reação aguda, quanto mais essa paciente tiver aquelas mucosites, as inflamações, lá no momento em que ela está fazendo o tratamento, maiores vão ser as consequências a longo prazo. Então, é importante a gente observar isso. Só para vocês visualizarem, aqui a gente tem, né, esses vasinhos linfáticos que a gente consegue observar bem nessas imagens, são as telangiectasias. Então, quando a gente está fazendo massagem perineal, usando os dilatadores vaginais, isso aqui pode sangrar, certo? Mas isso aqui, ele sangra durante a terapêutica e depois também para, né? Isso é importante, que a paciente também entenda como vai funcionar, né, nesse tempo posterior ao tratamento. Nessa segunda imagem, eu quero que vocês observem aqui, essas são imagens de uma vaginoscopia, certo? Aqui, só para vocês visualizarem, não são da mesma paciente, são 4 pacientes diferentes, e olhem o quanto pálida está essa mucosa. Então, isso acaba evoluindo com um ressecamento importantíssimo. E essa paciente vai ter, então, associado a isso, estreitamento e encurtamento do canal vaginal. Então, no longo prazo, aderência, elasticidade perdida, uma fragilidade importante e pode, se não tratada, se não bem orientada, evoluir com uma oclusão do canal vaginal. E essa paciente vai ter o quê? Dificuldade na realização dos exames, de segmento, dificuldade na relação sexual. É importante falar isso, por quê? Porque muitas vezes a paciente fala, mas eu não estou preocupada se o canal vaginal fechar, porque eu já não quero mais ter relação, né? Para mim já não faz muito diferença ter ou não relação sexual. Mas a realização dos exames físicos, a realização do exame do preventivo, a visualização do fundo de vagina, a visualização do colo uterino, ela tem que acontecer no segmento. Então, a gente tem que ter esse foco com a paciente. Existem muitos métodos para avaliar a estenose vaginal, eu não vou focar nisso aqui. O que a gente mais utiliza é o CTC-AN, né, que acaba avaliando no grau 1, grau 2 e grau 3, sendo que o grau 3 já tem uma dificuldade na realização do exame físico e também na execução aí de uma relação sexual efetiva, certo? Mas não existe, é importante a gente saber que não existe um padrão para avaliação da estenose vaginal. O que os estudos mais usam é o CTC-AE. Alguns estudos conduzidos aqui no Brasil têm tentado avaliar. Então, o que a gente tem usado muito hoje em dia são os dilatadores vaginais para avaliar a área do canal vaginal. A gente pode avaliar o comprimento através desse esterômetro, largura, né? A gente pode também utilizando o espéculo, né? E pelas voltas que a gente faz no espéculo, a gente pode avaliar a largura. E os dilatadores, né? Então, a gente deixa o dilatador no canal vaginal, observa qual o melhor tamanho de dilatador a paciente usa, então a gente tem aí essas medidas. Aqui só para vocês observarem, a gente tem uma estenose vaginal importante, aqui está o espéculo, né, entrando menos da metade do espéculo, né, então a gente já observa essa estenose. Essa paciente aqui, né, vocês observam que existem essas áreas importantes aqui de telangiectasias. Essa paciente evoluiu com cordões fibróticos importantes que atrapalhavam muito a relação sexual e também um encurtamento do canal vaginal. Aqui, gente, olha o estreitamento do canal vaginal importante, né, que essa paciente tem. Eu coloquei até o espéculo em 2 posições para a gente observar, né, realmente. E em fundo, ainda também evoluindo com as telangiectasias. Quando que a gente vai iniciar o tratamento fisioterapêutico? É importante saber que a paciente, aqueles primeiros dias da finalização do tratamento da radioterapia pélvica, né, da braquiterapia principalmente, existe uma fase inflamatória. Então, respeitar essa fase inflamatória é bem importante. Então, esperar pelo menos a 15 a 20 dias para começar, então, a tratar possíveis complicações e a prevenir outras. Então, a gente tem como objetivo, dentro da fisioterapia, prevenir o fechamento desse canal vaginal, alongar esse canal vaginal sempre que necessário, porque no alongamento a gente promove o crescimento de novas células epiteliais. E se tiver aderência, a gente já começa a romper essas aderências que estão se instalando. Então, nós fazemos massagem perineal, então na musculatura profunda do assoalho pélvico,
na musculatura superficial do assoalho pélvico. Então, essa massagem é extremamente importante. Nós podemos orientar a paciente também a fazer essa massagem no sentido das fibras, no sentido transversal das fibras, é muito importante para manter esse alongamento. E a dilatação vaginal, né, que é a prática frequente indicada aí por inúmeros autores para prevenir e tratar a estenose. Então, quando a gente usa os dilatadores, a gente promove a expansão desse tecido, estimula a mitose, estimula o desenvolvimento de novas células epiteliais. Então, a dilatação, ela parece sim ser uma boa escolha na prevenção da estenose, só que não existe um padrão ouro. Como é que faz a dilatação? Quanto tempo? Quantas vezes por semana? Quantos minutos? Qual o tamanho do dilatador? Então, a gente não tem esse padrão na literatura. E existe um guideline do Reino Unido, que foi publicado em 2012, que ele fala o seguinte, que diferentes dispositivos podem ser usados para dilatar, esperar a resposta inflamatória, aí mais ou menos 2 semanas, 15, 20 dias, para começar a fazer a dilatação vaginal. Ele sugere 3 minutos por dia ou até 10 minutos, 2 vezes por dia. Qual paciente que vai aderir, gente, ao tratamento assim? 3 minutos por dia, todos os dias, 2 vezes por dia, né? Então, a gente tem que tentar otimizar de uma forma esse protocolo de assistência que a paciente tenha uma boa adesão. Então, eles mostram, né, nesse estudo, por exemplo, que não existe um padrão. Tem gente que faz 3 vezes por dia, tem gente que faz 1 vez por dia, tem gente que faz 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, e o tempo também varia de 2 minutos a 20 minutos. Né? Então, busca-se hoje alguns protocolos, mas a gente realmente não tem consenso. No Brasil, em 2019, o pessoal, a equipe do Albert Einstein, desenvolveu um consenso, né, da estenose vaginal, na prevenção da estenose vaginal após a radioterapia. Eles falam que os dilatadores podem ficar, né, por 5 a 10 minutos, 2 a 3 vezes por semana, por tempo indeterminado, uso de lubrificante, né, uso para usar os dilatadores, numa posição confortável para a paciente. Eles falam aqui que a paciente, se tiver uma relação sexual bem-sucedida, com uma penetração vaginal completa, ela pode diminuir a frequência do uso de dilatador, né? Só que isso também é relativo, né, gente? Porque o que é uma penetração? O que é uma relação sexual bem-sucedida? Será que essa paciente está tendo realmente uma penetração profunda o suficiente para fazer a dilatação de fundo de vagina? A gente não consegue saber. Qual que é o tempo da relação sexual? É muito variável, né? Então, por isso que a gente tem enfatizado que o uso do dilatador deve acontecer mesmo que tenha relação. Aqui são alguns tipos de dilatadores, né? A gente tem aí os kits, né? Aqui esse tem um cabinho que facilita, né, a introdução, a dilatação pela própria paciente, também por nós, fisioterapeutas. Então, a gente pode usar diferentes dilatadores, diferentes formatos, né? Então, tudo isso facilita porque a paciente pode ir em busca de um dilatador que seja mais confortável, certo? Então, aqui, só para vocês visualizarem, a gente tem um dilatador vaginal aqui, sendo utilizado, né? Aqui também são massageadores. E tudo isso aqui, então, eu uso lá no meu serviço para fazer aí uma melhora da expansão desse tecido de vagina, para que essa paciente tenha uma melhor elasticidade e consiga fazer os seus exames de segmento para poder visualizar o colo uterino e consiga ter uma relação sexual, né? Sem ter dor ou desconforto. A gente também pode, né, associar alguns outros aparelhos, né? Eletroestimulação, por exemplo, a eletroanalgesia, para que a gente tenha uma diminuição. Aqui também tem o taping, para a gente diminuir, porque essa paciente, ela tem muitas vezes dor pélvica associada, e não é só interna, externamente, em toda a região de vulva, essa paciente também pode evoluir com bastante dor. É interessante porque, às vezes, quando a gente tem um dilatador muito pontudo, ele não faz uma dilatação tão efetiva. Esse estudo mostrou que eles usaram um dilatador mais achatadinho e eles conseguiram fazer uma expansão melhor daquele fundo de vagina. Então, isso é uma coisa importante para a gente orientar e perceber em relação a qual dilatador entrar para a paciente, né? Então, outro estudo mostrou que o dilatador pode ser 2 a 3 vezes por semana, né? E foi associado ao menor risco de toxicidade nessa mucosa vaginal. Então, o uso dos dilatadores após a radiopélvica, ele é eficaz na prevenção da estenose, melhora na permeabilidade, né? O dilatador promoveu o aumento desse comprimento e ele não pode ser substituído pela relação. Então, é uma coisa que eu tenho enfatizado muito com as minhas pacientes. Mesmo que você tenha relação, você use o dilatador.
né? Porque a gente precisa melhorar essa expansão, precisa evitar que esse fundo se feche. Aquelas pacientes, né, que eu atendo e que não aderem ao uso da dilatação vaginal, que a questão da adesão é a chave para que a gente tenha maiores evidências quanto ao uso, e elas têm somente relação sexual, eu percebo que o fundo de vagina começa a fechar ao longo do tempo. Então, é importante sim usar o dilatador. Quero que vocês visualizem essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem onde eu tenho o canal vaginal, certo? Aqui, né, preenchido por gel, para poder visualizar melhor, bexiga. E essa paciente aqui é pré-radioterapia. 3 anos pós a radioterapia, essa paciente não usava o dilatador vaginal, né? Ela usou só nos primeiros 6 meses, depois ela, né, não utilizou. E olha o canal vaginal, quanto ele fechou. Então, 2/3 da vagina aqui fechados. Então, a visualização aqui desse fundo já não é mais possível, já não pode mais fazer exame de segmento. Isso é muito preocupante, né? Então, essa é uma imagem que a gente deve mostrar e considerar, né, para que as nossas pacientes visualizem isso, para elas entenderem o que é esse fechamento. Então, é muito importante. Alguns estudos falam, né, o uso de 3 a 5 vezes por semana por 10 minutos, né? E começar sempre mais ou menos aí 4 semanas depois da finalização da radioterapia. Então, o uso do dilatador nesse estudo aqui foi eficaz na minimização da estenose vaginal, só que a adesão foi baixa nos 12 primeiros meses. Esse estudo é um dos estudos extremamente importantes, né, para quem trabalha com radioterapia pélvica, falando das toxicidades. A adesão aos dilatadores, eles definiram como o uso de 2 ou mais vezes nos primeiros 2 anos. Aos 3 anos, a probabilidade de toxicidade tardia grau 3, que é aquela que impede a relação, que impede os exames, se correlacionou com a adesão ao uso dos dilatadores. Então, o que é importante? A gente orientar para que lá na frente a paciente não tenha essa dificuldade. E aqui, as que não usaram o dilatador foram as que tiveram maior dificuldade. Esse estudo aqui mostrou que 2/3 das pacientes desenvolveram estenose após a radioterapia. Em relação à parte sexual, o prazer sexual foi substancialmente diminuído. E eles falam que, em relação à sexualidade e ao uso do dilatador, que o uso do dilatador pode não prevenir disfunções sexuais ou estenose. No caso dessas pacientes, por exemplo, o uso do dilatador, a gente não vai conseguir, por exemplo, aumentar a lubrificação vaginal, né? Depende de outros recursos que a gente também utilize. Muitas pacientes também acabam tendo implicações psicológicas, ficam constrangidas, não querem fazer a dilatação, se sentem desconfortáveis. Eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Então, a gente tem que tirar da conotação sexual para uma conotação tratamento, prevenção da complicação, né? Então, é importante a gente dar esse foco para a paciente, orientar claramente em relação a isso. Mas então, visto tudo isso que a gente conversou, será que a gente pode mesmo prevenir? Sim, esse estudo recente ele mostra que o uso do dilatador além de 1 ano reduz a estenose vaginal. Então, olhem, né? Então, essa aqui na listinha, né, na linha preta, essas pacientes foram as que não aderiram. Então, essas pacientes aqui em vermelho foram as que fizeram o uso do dilatador durante mais tempo. Olha a importância, né? A diminuição da estenose. Aqui foi um estudo que a gente apresentou no Congresso Mundial de Saúde Sexual, que aconteceu em Lisboa, num estudo com 84 mulheres do nosso serviço, faz alguns anos, a gente teve uma estenose vaginal em 35%. E o que foi interessante? Que as mulheres que não usaram o dilatador tiveram maior grau de estenose comparado com aquelas que usaram o dilatador. Exercício ajuda, né? Os nossos exercícios tão famosos do assoalho pélvico, utilizados por tantos fisioterapeutas pélvicos, eles auxiliam na prevenção? Então, teve um estudo bem recente que mostrou que os exercícios para o assoalho pélvico associado ao uso do dilatador foram realmente eficazes e preveniram a dor, a dispareunia, que é a dor na relação sexual. Só que foi um estudo clínico, não teve um grupo controle, então essa relação de causa e efeito fica um pouco comprometida. O laser, a gente tem usado muito na fisioterapia, né? A fotobiomodulação, a gente não tem muita evidência no tratamento da estenose vaginal. Tem excelentes resultados na mucosa oral, né? E o que é importante a gente saber, né? Esse laser, ele modula a fase inflamatória, ele é seguro,
ajuda na regeneração, na prevenção da fibrose. Então, será que a gente pode ter uma boa resposta no canal vaginal? Sabendo que a gente tem uma comparação bem interessante, mostrando, né, que a gente tem na mucosa oral excelentes resultados. Aqui a gente está mostrando que mucosa oral e mucosa vaginal são o mesmo epitélio, né, escamoso, estratificado, úmido, é basicamente idêntico. Então, a gente pode ter sim resultados promissores em relação ao uso do laser na prevenção, no tratamento, principalmente diminuição da dor, para que a gente possa fazer a massagem perineal e a dilatação vaginal de forma mais efetiva, né? Porque acaba sendo um processo dolorido para a paciente. Então, a gente pode usar o laser, né, nas paredes vaginais. Eu utilizo em todas as pacientes que têm estenose. Eu começo a sessão utilizando o laser e aí então eu vou fazer a massagem, a dilatação e tentar ganhar aí elasticidade, profundidade, né, desse canal vaginal. Os exercícios também são recomendados para minimizar as complicações. O exercício para o assoalho pélvico, né, as contrações e relaxamento, melhoram a função sexual da paciente, melhora o fluxo sanguíneo, repara o tecidual, aumenta a flexibilidade do tecido da vagina, diminui a tensão, ganha força. Então, sim, associado a tudo isso, a gente pode, esse estudo, as pacientes faziam, né, a dilatação vaginal, mas também faziam exercícios 2 vezes por dia em casa, né? Contrações lentas, contrações rápidas, e aí elas tiveram boa resposta, né? Então, o exercício, junto com a dilatação vaginal, foi eficaz na prevenção dessa estenose, preveniu a dor durante a relação, porque, né, melhora essa oxigenação, melhora tudo, então a função sexual da paciente, a gente tem que ter essa preocupação, né, com essas mulheres, então ela foi realmente beneficiada com esse estudo. Como é que a gente faz lá no nosso serviço, né? No nosso serviço, o que acontece? No último dia da braquiterapia, a enfermagem orienta a paciente e a gente dá essa prótese, né, para a paciente nesse dia. A paciente leva a prótese e depois de 20 dias ela vem fazer a avaliação comigo. Então, todas as mulheres do nosso centro de oncologia, que é o centro de referência aqui de Santa Catarina, todas essas mulheres, elas são avaliadas, né, pela fisioterapeuta. Então, isso é extremamente importante, porque eu consigo acompanhar ela. Eu tenho paciente aí de 5, 6 anos de segmento. Então, eu consigo acompanhar essas pacientes ao longo do tempo. Então, todas elas ganham. Ah, mas tem o formato do pênis? Bom, foi o que a gente encontrou em termos de textura, em termos de comprimento, de diâmetro, que foram o ideal. Né? Então, nós conseguimos tornar isso um protocolo e todas as pacientes ganham. Então, eu sempre converso com elas para tirar essa questão sexual, essa conotação sexual, e falo para elas, você vai usar um molde para que o seu canal vaginal não feche, né? E tento explicar da melhor forma, com fotos, mostro os exercícios, faço todas as medidas na avaliação pélvica, força muscular, assoalho pélvico, profundidade, elasticidade. E eu oriento que elas utilizem pelo menos 3 vezes na semana, durante 20 minutos. E essas pacientes, então, fazem também exercícios para o assoalho pélvico. Eu avalio ela de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Agora aí com essa questão da pandemia, atrapalhou um pouco, né? Tem algumas pacientes que ficam com medo de vir às consultas, mas a gente vai tentando da melhor forma. A gente consegue sim prevenir estenose, a gente consegue sim tratar a estenose, mas a gente precisa de mais estudos que avaliem métodos para melhorar a adesão da paciente, determinar a frequência, a duração do uso do dilatador, né? Para que a gente tenha protocolos melhor delineados, para ter uma melhor resposta também. Mas daí, durante a minha prática, né, eu percebo que as pacientes têm uma excelente resposta, elas têm tido uma boa adesão, porque elas são bem orientadas, né? A gente conversa muito com essas mulheres. As questões sexuais são extremamente importantes, porque o câncer ginecológico compromete, né, não só a questão física, mas a questão emocional também. Então, é importante que elas sejam bem cuidadas, que elas sejam bem orientadas e que a gente consiga oferecer para ela uma melhor qualidade de vida, e isso também passa pela questão sexual. Então, é importante a gente ter essa conotação de que eu preciso cuidar dessa mulher para que ela possa fazer seus exames de segmento, para que ela possa ter uma boa relação sexual, independente da sua idade, independente da sua condição, mas para que ela tenha aí o melhor que a gente pode oferecer. Então, a gente tenta acompanhar essas mulheres aí durante todo o tempo de pós-operatório, de pós-radioterapia.
né? Então, o nosso serviço está à disposição. Aqui estão todos os meus contatos. Esse é um site que eu tenho, onde eu falo sobre algumas questões relacionadas à fisioterapia oncológica no geral, né? As minhas redes sociais. E eu estou à disposição, então, para vocês. Agradeço, né, mais uma vez, ao Piauí, né? Como a palestrante anterior falou, né, seria muito interessante, muito mais gostoso se a gente pudesse ter isso de forma presencial, mas também a pandemia traz aí algumas vantagens, que é a gente poder participar virtualmente desses encontros, né, e conhecer pessoas e divulgar o trabalho. Então, estou à disposição se alguém quiser saber de alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e muito obrigada novamente pelo convite.